Bom dia. Conseguem me ouvir? Tudo bem? Bom dia, amados. Vamos orar? Tomar um golinho d'água? Senhor Deus, quero chegar até a tua presença, te agradecer pela oportunidade de servir. Senhor, peço que cuide desse tempo, que eu seja útil a ti, fale da tua palavra, que o Senhor prepare o coração de cada um para ouvir aqui, ó Pai, que eu possa ser um instrumento teu apenas. Por isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, amados. Quando o pastor pediu para eu trazer uma mensagem, eu fiquei pensando em algo que estava acontecendo na minha vida, em algo que eu vinha meditando, e eu pensei nessa passagem, né? Esse tema eu estou construindo, é algo que tenho pensado bastante, e são passagens que trazem verdades espirituais sobre uma ação concreta, né? Sobre uma realidade da nossa vida, que são os dois fundamentos. Então, essa é uma passagem bastante conhecida da Bíblia. Na verdade, esse texto aparece em 2 evangelhos e a gente vai estudar um pouquinho os dois. Então, em 2014, um pouquinho antes, né? Eu lembro que nós construímos, e nós estamos construindo de novo esse ano, e nós estamos justamente na fase da fundação, né? Então, tem algumas pessoas que a gente tem trocado informações, mas é interessante que lá em 2014, nessa etapa, foi algo que não trouxe muitas preocupações, né? Eu brinco que tudo saiu conforme o pedreiro planejou, né? Não tomei muitas decisões, algo que não trouxe preocupações, mas hoje nós estamos buscando informações, nós estamos aprendendo mais, a gente tem um grupo de WhatsApp com outros moradores ali que estão nessa etapa da construção e trocando dicas, trocando dúvidas, né? Irmãos da igreja também têm fornecido suporte em diversas áreas, né? E a gente tem aprendido, né? Eu descobri que existem tipos de fundação, descobri que tem um bichinho chamado cupim de solo, que é um bicho que eu nem sabia que existia, né? Então, assim, etapas até mesmo antes da gente começar a fundação envolveram preparo, envolveram esforço e dedicação da nossa parte nessa etapa. Então, a primeira passagem no texto de Mateus diz assim: Jesus está naquele momento, né, no Sermão da Montanha, proferindo um ensino público, né? E ele chega nessa passagem: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado com um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, comparando o texto com a passagem como foi registrada por Lucas, eu quero trazer logo em seguida, porque ela traz alguns detalhes a mais, e eu queria trabalhar, desenvolver um pouco esses temas. Na passagem de Lucas, está registrado dessa forma: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu, foi grande a ruína daquela casa. Então, apesar de ser um registro parecido, né, provavelmente do mesmo ensino de Jesus, então tem alguns detalhes que eu queria chamar a atenção para a gente desenvolver, né? O segundo homem, né, relatado por Lucas, ele cavou uma vala, então ele envolveu um esforço, né? Ele teve que cavar para encontrar essa rocha. E eu queria trazer
provavelmente a imagem que os redatores do Novo Testamento queriam que as pessoas imaginassem ao ler os seus textos. Então, talvez na primeira imagem, que está do lado esquerdo de vocês, direito de vocês. Então, pedi para o chat GPT aí criar umas imagens para a gente pensar, né? Então, é interessante que a primeira imagem, provavelmente lá em Mateus, ele quer que a gente perceba o local escolhido, né? A diferença era evidente, era visível, era óbvia, né? Eu vou construir sobre a rocha, né? O outro homem, ele escolhe, né, sobre a areia. Então, é o local que é a principal diferença. Enquanto na segunda, mostra uma ilustração de duas pessoas que têm uma decisão, né? Tem o sábio e tem o tolo, tem o prudente e o insensato, só que não é tão evidente. É algo que está na fundação, está ali dentro do coração da pessoa. Okay? É algo que a gente, para um observador comum, externo, não percebe logo de cara. Então, provavelmente, ok? Eu digo provavelmente, a primeira ilustração, Mateus está falando sobre um cristão e um descrente. Enquanto a segunda ilustração, possivelmente, é um cristão genuíno e um cristão na aparência. Alguém que ouve da palavra de Deus, mas ela não foi ao nível do seu coração. Ela não produziu de verdade a fé através do arrependimento, através do conhecimento verdadeiro e sincero de um relacionamento com Deus. Então, pensando em alguns tipos de pessoas que eu queria que a gente refletisse na mensagem de hoje, ok? Uma observação importante. Todos esses homens, né, nos dois textos, eles ouviram a palavra de Deus. De alguma forma, eles tiveram acesso ao conhecimento, eles tinham informação suficiente sobre aquilo que eles deviam fazer, né, em relação a Deus, em relação à construção também, ok? Eles dedicam algo importante na sua vida, são homens que constroem as suas casas, eles edificam algo, ok? Em relação à vida de vocês. E eles sofrem a tribulação. Os dois homens, o sábio e o tolo, eles sofrem as tribulações dessa vida. Então, é algo comum a todos eles. Então, pensando na primeira categoria, o insensato, ok? Essa categoria está de ordem didática, não está na ordem dos textos, tá bom? Para ajudar a gente a pensar. Então, o primeiro homem que a gente vai pensar está lá no Evangelho de Mateus. E eu queria que chamar a atenção, e essa imagem talvez ilustre alguma coisa, né? É que Jesus está expondo uma verdade que ela é óbvia, ela é evidente. As pessoas que ouviram esse ensino deviam pensar assim, gente, isso é um absurdo, né? E às vezes o óbvio precisa ser dito. Comigo precisa ser dito com certeza, né? Então, Jesus está comparando uma realidade material, de uma construção de uma casa que despende recursos. Pessoas vão gastar energia, tempo, muito dinheiro. Naquela época, e nos nossos dias, comprar uma casa ou construir uma casa é algo difícil, é algo economicamente dispendioso. Muitas pessoas descrevem a casa própria como o sonho da casa própria, como a economia de uma vida, né? Muitas pessoas gastam na aquisição da sua casa o investimento de uma vida de economias, ou ainda fazem um financiamento a longo prazo. Eu lembro do nome, né? O financiamento mais comum que a gente ouve nesse termo, né? O Minha Casa Minha Vida. Justamente tem uma média de 30, 35 anos. E por que tem esse tempo? Né? Por que escolher nessa data? Né? É justamente o que a nossa lei coloca, estabelece como a vida profissional, entre aquele que começa a trabalhar e vai se aposentar. Ele passa a sua vida ativa, a sua vida como um trabalhador, ali nesse financiamento, para conquistar esse sonho da casa própria. Então, quando a gente olha esse empenho, né, o quanto custa, ok? Construir a casa sobre areia expõe uma comparação onde alguém iria aplicar o investimento de uma vida inteira em algo que é claramente instável. Algo para além das economias da sua vida, né? Implica em, literalmente, confiar a sua vida ao viver sob uma casa que corre o risco de desabar a qualquer momento. Então, é evidência do absurdo, né? Cristo chama a atenção com uma outra verdade óbvia. Além de ser um absurdo construir na areia,
também é óbvio, também é evidente a expectativa que as pessoas têm de que a chuva irá vir. Né? Por mais que você construa uma casa, a gente fala das etapas, né? Eu estou na fundação, tal. Agora eu cheguei na laje. Ufa, agora eu cheguei na laje. Eu posso fazer algo, rebocar por dentro quando chove, e tal. Então, existe a expectativa de que a chuva irá vir, porque isso é evidente. Isso também é algo óbvio. Ninguém constrói uma casa e fala: se não chover, ela aguenta. Né? É algo absurdo pensar nessa comparação para alguém que vai investir algo que teve muito esforço, teve muito recurso ali aplicado. O homem insensato, ele é chamado de insensato justamente porque ele aplica recursos, ele tem o conhecimento necessário, ele ouviu de Jesus, né? Ele tem toda a possibilidade de construir a sua casa em Cristo, de estar na rocha, mas ele decide fazer diferente. É uma decisão visível. Da mesma forma que as pessoas ouvem a Deus, ela tem acesso, né? Nós temos hoje como nunca acesso à Bíblia, à palavra de Deus, até mesmo na internet, até mesmo onde a gente não imagina. Mas a pessoa decide ignorar e ela apoia a sua vida e, pior, né, a sua eternidade em outra coisa, em algo diferente. É interessante que assim como é certo que a chuva cai sobre a casa, né? As tribulações chegam à nossa vida, assim como o próprio fim da nossa vida vai chegar. É a certeza maior que nós temos na nossa vida. Um dia nós chegaremos ao fim dela e estaremos diante do Senhor. E as pessoas estão vivendo como se isso não fosse verdade. Depois eu penso sobre isso, depois eu me preocupo, eu sou jovem, ou isso não vai acontecer comigo. E as pessoas estão vivendo como se isso não fosse uma verdade evidente. É interessante que esse texto, quando eu penso nos leitores, né, originais dessa carta, desses evangelhos, eles tiveram acesso, né, pessoas que ouviram o exemplo de Jesus, que foram comparadas ali ao homem insensato, eles foram testemunhas oculares dos milagres, dos eventos que nós vemos descritos no Novo Testamento. Eles ouviram ali o ensino de Jesus de maneira direta, eles viram multidões seguindo, pessoas sendo curadas, milagres sendo feitas. E eles decidiram apoiar sua vida em outra coisa. Eles rejeitaram o Senhor, o Criador do universo, mesmo vendo de maneira evidente o senhorio, né, o seu poder, quem Ele é. E é interessante que, quando a gente aplica isso nas nossas vidas, eu vou pensar por mim, né? Eu, muito tempo, lutei com a minha consciência, acreditando, né, antes da minha conversão, que Deus deveria se mostrar de maneira especial para mim. Né? Ele deveria fazer algo extraordinário, fazer um milagre, mandar um sinal que provasse quem Ele é e o porquê eu deveria segui-lo, né? Como se eu merecesse algo desse tipo. Mas como as pessoas na Bíblia, narradas ali, viram a Cristo, tiveram aquilo que eu gostaria de ter tido e recusaram a Deus, nos mostra que não é a evidência que converte alguém, não é a evidência que convence as pessoas, mas é o poder de Deus que transforma. É a questão é a natureza do nosso pecado, né? É a natureza de quem nós somos, a natureza caída. Hoje, existe uma área da teologia que a gente chama de apologética, né? Ela quer mostrar a confiabilidade da Bíblia. E ela usa critérios extra-bíblicos para mostrar como ela é confiável, né? Sobre datação de documentos, registros históricos, a arqueologia. Então, são argumentos que dão fundamento, que dão sustentação à confiabilidade da Bíblia. O ponto é que, ainda que eu pudesse abrir uma maleta e trazer uma prova irrefutável hoje de que a Bíblia é confiável, de que a Bíblia é verdade, de que Deus existe, que a gente deve segui-lo, assim como o homem insensato nessa passagem, as pessoas ainda iriam rejeitá-lo, por causa da sua natureza. Por mais absurdo, né, que hoje pode parecer, as pessoas estão apoiando a sua eternidade naquilo que não é Deus. Por quê? É algo que é da nossa natureza, e a gente tem que se lembrar que isso é uma realidade de nós mesmos antes da nossa conversão. Essa é a condição de ser humano, por causa da podridão do pecado. Essa é a condição que nós temos. Se eu apresentar simplesmente uma pessoa, Jesus te salvou,
sem ela compreender a realidade daquilo que ela é, ela pode perguntar por quê? Jesus me salvou do quê? O que significa? Jesus, quando ele foi questionado pelos líderes religiosos porque ele andava com pecadores, ele deu a seguinte resposta, né? Essa passagem de Mateus também. Sucedeu que, estando ele à mesa, em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Essa passagem muitas vezes é mal interpretada, né? Muitas vezes as pessoas costumam usar exemplos como esse, né? Ah, eu sou desse jeito, mas Jesus andava com pecadores, né? Então, tá tudo bem, tá tudo certo. O ponto, né? Jesus não está aqui, né? Esse ponto não é uma desculpa para a pessoa não mudar, né? Jesus andava com pecadores para transformá-los. Quando a gente observa, quando a gente reconhece quem nós somos, a natureza do nosso pecado, a gente tem a capacidade, então, iluminados pelo Espírito Santo, de entender o porquê que a gente precisa dessa salvação. A gente só percebe isso quando a gente percebe a nossa condição, não é? Nós somos chamados a reconhecer o nosso pecado para mudar, para nos arrepender, não para permanecer nele, não para impor aos demais que aceitem como eu sou, como se existisse algo de bom em mim mesmo, na minha natureza. O problema, né? Construir sobre areia ou sobre um terreno comum sem a fundação apropriada é justamente o perigo das pessoas não reconhecerem que estão nessa condição. Se eu olho apenas a areia como uma opção de construção, ela vai parecer até mesmo razoável. A condição de a gente não perceber é o pecado que nos corrompe, que modifica a nossa percepção, o nosso olhar sobre o mundo, né? As pessoas estão confiando a sua vida em algo diferente de Jesus. Elas apoiam sobre as suas boas ações, sobre as suas obras. Elas apoiam sobre a sua religião, a sua eternidade, né? O apoio da sua alma, da sua existência. E é tão absurdo como essa ilustração de construir a sua casa, né? A sua vida na areia. Os fariseus nessa passagem, né, eles se achavam seguros ao questionar Jesus, né? Você está comendo com pecadores e tal, né? Eles tinham a sua segurança, a sua religiosidade em algo externo, né? Eles faziam até mesmo holocaustos previstos na lei por Deus, mas isso não chegava ao nível do coração, isso não promovia arrependimento. Não era o arrependimento interno que refletia, que era visível no comportamento deles. Era apenas a casca, era apenas a parte externa. Eles não levavam a palavra de Deus ao nível do coração para avaliar o seu estado moral diante de Deus, para promover misericórdia. Eles não recebiam, então, a misericórdia de Deus e não eram transformados ao ponto de tratar com misericórdia os outros. Eles tratavam com dureza. Ao contrário, né, o apóstolo Paulo, como exemplo desse homem sensato que a gente vai ver, ele tinha consciência de como Deus tinha transformado a sua vida e do valor que agora a sua antiga vida tinha em comparação, né, com a nova. Olha o que Paulo fala quando ele avalia a si mesmo. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que está em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Se eu não tenho a capacidade de, iluminado pelo Espírito Santo, reconhecer que eu sou o principal dos pecadores,
se eu me acho superior a alguém, ou crente ou descrente, eu não compreendi a graça de Deus. Eu não compreendi a misericórdia de Deus que me salvou. Conscientes ou não, todo ser humano está no processo de construir a sua casa, de apoiar a sua existência sobre algum fundamento, depositar a sua fé e a sua esperança na eternidade em algo, em Cristo ou em outra coisa. Muitas vezes o processo de arrependimento ele é doloroso ou ele é difícil, porque uma pessoa considera aquilo na sua vida anterior como algo de grande valor, né? Uma construção importante, algo que ela edificou muito. Ela atingiu um status muito elevado ou uma grande riqueza. Ela constrói algo que ela valoriza tanto e ela percebe que ela precisa abandonar aquilo, né? E às vezes é difícil, porque ela valoriza. Ela acha que aquilo é importante. Paulo fala sobre isso também. Quando Paulo fala sobre aquilo que ele abriu mão, né? É algo ainda mais interessante, porque ele tinha todos os critérios para ser aceito pelo mundo, no critério talvez mais rígido, né? O maior currículo que eu posso imaginar, talvez seja aqui um grande exemplo, né? Ele fala de si mesmo. Ainda que eu também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Só é evidente o quanto é absurdo construir na areia quando a pessoa consegue comparar a sua vida com a rocha que é Cristo. Se apenas a areia for uma opção, ela vai parecer boa para construir. Pensando nesses pontos, algumas aplicações. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, o que te impede, né? O que está impedindo de reconhecer que a sua vida está apoiada na areia? Você valoriza algo na sua vida sem Cristo com prazer, como algo de status, algo que você teme perder ao entregar sua vida a Cristo? Você avalia que possui segurança em algo em sua vida que seja, né, emocional, financeiro, que custou um grande esforço, né, sua vitalidade, ou até mesmo uma religião que faz com que você se sinta seguro, que você não precisa da salvação somente oferecida por Cristo? São perguntas para a gente pensar, né, para a gente avaliar nós mesmos. A segunda pessoa que a gente quer apresentar aqui para a gente pensar é o cristão na aparência. Então, quero pensar no texto de Lucas. Então, o Lucas, né, quando ele vai escrever o seu evangelho, ele chega nesse ponto, ele usa essa comparação para que a gente pense em dois tipos de pessoas. E ele compara justamente aquilo que não está visível aos olhos, né? É aquilo que está lá na profundeza, naquilo que a gente cavou, lá no fundamento. É algo que a gente não expõe toda hora. É algo que só é visível quando chega a tribulação, né? É engraçado que a gente observa, né, a comparação entre um e outro, e o foco é busque avaliar aonde você se encontra, ok? Que a gente possa avaliar as nossas vidas, porque esse é o que o texto está dizendo. Lucas, ele expõe uma característica importante sobre esses dois homens. Ao que no Evangelho de Mateus, ele está no contexto, ok? Um pouco antes. Tanto o sensato como o insensato, eles têm esse conhecimento, eles chegam a Cristo, mas ele chama Cristo de Senhor, né? Jesus diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então, e o texto continua. A linguagem, né, quando fala de Senhor,
não é apenas uma questão de respeito, mas é uma questão de senhorio. Eles estão ali num período, né, vivendo num sistema feudal. A ideia de reconhecer essa autoridade, né, esse sucerano, esse senhor feudal que estabelece as leis, ele executa as leis ali no seu domínio. Né? Jesus é comparado a esse sucerano, a esse rei que tem domínio sobre aquelas pessoas. Alguém que deve ser obedecido, ser seguido. Né? No Evangelho de Mateus, está logo no contexto anterior esse texto, né? Dentro do mesmo ensino, Jesus diz, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, né, no final dos tempos, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai de mim os que praticam a iniquidade. Esse texto revela uma realidade. Pessoas ouviram a palavra de Deus, realizaram até feitos, né, alegando fazer em nome de Jesus, mas nunca tiveram um relacionamento real, um relacionamento interno e profundo com o Criador. Eles chamavam Cristo de Senhor, mas não lhe deram o devido louvor, não fizeram a sua vontade, de fato, no nível do coração. Pessoas que as obras, né, cujas obras são consideradas como obras de iniquidade. São obras externas, elas não refletem a obra de alguém que foi transformado verdadeiramente por meio de um relacionamento correto com Jesus, por meio do arrependimento. As obras da iniquidade, né, desse homem refletem seu estado natural, mesmo que revestido de uma aparência de santidade, uma aparência externa. Essas boas obras são consideradas como imundícia. Elas buscam, ainda que boas, ainda que sejam de fato algo do bem, né, que o mundo considera como correto, elas buscam a glória de si mesmo, né, a glória daquele que produz e não a glória de Deus. Então o texto do Antigo Testamento, né, citado por Paulo também, fala sobre isso. Então Isaías, né, de maneira poética, traz esse texto aqui maravilhoso. Diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. Daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos, eis que te iraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecados e havemos de ser salvos, mas todos nós somos como o imundo, todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então, esse texto está citado lá em Romanos, né? Nessa passagem, então, nós vemos o profeta ali reconhecendo a nossa natureza, né? O tamanho do estrago que o pecado faz, até aquilo que nós consideramos como justos, né? Sem Deus, sem estar na rocha, até mesmo aquilo que eu considero bom, é algo que ofende a Deus, é algo que ele considera como imundícia, é algo que revela não a justiça de Deus, mas aquilo que está no nosso coração. Pensando no tema da nossa mensagem, né? Tiago traz uma passagem bem conhecida. Diz assim, sabei essas coisas, amados irmãos. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-se de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Esse texto é bem famoso, né, de maneira direta, que traz essa ilustração de quem ouve, apenas ouve, e aquele que pratica, de fato, a palavra de Deus. Ele consegue produzir a justiça de Deus refletida na sua vida, por causa dessa comunhão
que ele está de maneira correta com o Criador. Essa carta ela é escrita para a igreja. É algo mais perto da gente no tempo e também no contexto, né? Ela aponta justamente o perigo que nós corremos hoje de estar enganando a nós mesmos, justamente com aquilo que a gente tem de mais precioso, que é a nossa vida, que é a nossa eternidade. Aquilo que a gente tem mais precioso hoje, que é a palavra que é poderosa para salvar as nossas almas. Dessa forma, né? No Evangelho, o alerta de Jesus é claro e deve ser levado a sério por nós hoje. É possível ter um relacionamento superficial com a palavra de Deus, proferir falas e jargões evangélicos, frequentar igrejas ao domingo, reproduzir rituais externos e até produzir efeitos de uma vida de aparente santidade. Sim, nunca ter entrado em um relacionamento profundo e real com Deus, de forma que Ele se torne o Senhor e Salvador de sua vida. É através dos nossos relacionamentos que a Bíblia mostra quem nós somos, onde a gente tem a nossa identidade. E muitas vezes ela aparece como ilustrações, né? Em um relacionamento com o meu pai, quem eu sou definido dentro desse relacionamento? Eu sou o filho, né? Com a minha esposa, eu sou o marido. Com as minhas filhas, eu sou o pai. Se eu estou em um relacionamento correto com o Senhor, isso faz de mim servo. Isso faz de mim escravo. É a mesma palavra. Não é possível separar ou escolher os atributos de Deus, ou aquilo que eu gosto, né? Assim como não é possível escolher a palavra de Deus, aquilo que eu vou obedecer, aquilo que eu não vou obedecer, né? O Senhor é Salvador, Ele é Senhor, Ele é Criador, Ele é sustentador de todas as coisas. As pessoas que estão construindo na areia, o insensato, ou aqueles que estão chegando de maneira superficial a Deus, que chegam nele, mas não cavam, não o conhecem de maneira íntima e profundidade, elas estão procurando benefícios de estar com Ele. Eles estão procurando o Deus Salvador, não o Deus Senhor. Né? Eles querem escolher aquilo que elas obedecem, aquilo que agradam. Então, pensando na aplicação, né? A aplicação das perguntas anteriores servem para as pessoas que se veem aqui nessa categoria, mas eu pensei em algumas perguntas para a gente meditar, né? Essas perguntas estão no nosso material, são perguntas que a gente usa no evangelismo, e ela vale para todo mundo, né? É importante meditar nelas. Eu uso bastante elas quando eu quero falar com os crentes. Diz assim: você acredita o que aconteceria com você caso morresse hoje? Não desejo que isso aconteça, né? Mas qual seria o seu destino? Céu ou inferno? Se você acha que seria o céu, a pergunta é: qual é o critério para que você seja aceito por Deus? Por quê? Qual é a razão que Deus deveria olhar para você e decidir: você merece para o céu? Eu vou aceitar você no céu. Se você acredita que possui qualidades em você mesmo, eu acho que pode apresentar para Deus realizações, qualquer coisa que faz você digno de estar no céu, provavelmente, para não dizer certamente, você não compreendeu o caráter imerecido da salvação, o caráter imerecido da graça que está em Deus, que foi conquistada por Cristo na cruz. Terceira pessoa que a gente vai estudar hoje é o homem prudente, né? É o exemplo a ser seguido. Então, nas passagens do Evangelho, essa ideia é de um cristão maduro. É alguém que recebe elogios, ok? Ele constrói na rocha, ou ele constrói no terreno com fundação correta, né? Ele chega com o seu esforço, ele se dedica, ele está com Cristo. Ele constrói de maneira bem construída, né? Ele segue todo ali o script. O cristão maduro, né? É alguém que constantemente avalia a sua vida. Ele está sempre se autoavaliando. Ele olha, ele julga todas as coisas pelo critério da Bíblia. Ele pode aplicar princípios em todas as circunstâncias, em todas as decisões, independente dos seus pensamentos, dos seus sentimentos ou das circunstâncias. O cristão maduro, né, ele usa a palavra de Deus, ele usa exemplos nela contidos para continuar a andar em Cristo. É como alguém que está num barco, num nevoeiro, e ele está sempre olhando para a bússola, né? Constantemente ele está reavaliando, se ajustando, porque ele teme,
sair, perder o eixo. Então, um exemplo, né? Paulo adverte esse tipo de homem também. Talvez a gente pense em poucas aplicações, mas ele está sempre se advertindo, sempre se corrigindo. Olha essa passagem, né? Quando Paulo fala sobre aquilo que aconteceu no Antigo Testamento e descreve aquilo que o povo de Deus tinha passado, ele diz: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Paulo se inclui. E de nós outros, sobre quem nos fins dos séculos tem chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então não existe um estado de que falar, agora eu cheguei, né? Esse estágio é na glória, ok? E eu creio que na glória nós continuaremos aprendendo sobre um Deus que é eterno, infinito. Mas o homem prudente, ele é descrito como alguém que vai a Cristo, ele ouve o seu ensino, ele pratica, ele é edificado e fortalecido na fé, que não está apenas no seu exterior, mas é um reflexo de uma realidade interna, de um relacionamento, de uma comunhão verdadeira com o Redentor que é Cristo. Ainda assim, o homem prudente vai experimentar tribulações. Ele ainda vive nesse mundo de dificuldades e da mesma forma que o insensato, ele vai sofrer com as intempéries. Só que ele permanece firme. Ainda que ele passe por aflições temporárias, a sua ruína não é completa. E ele olha para a mesma situação e ele é capaz de reconhecer até mesmo o bom caráter que a provação tem. Essa passagem é muito forte, eu uso bastante ela, eu leio muito, porque ela mexe bastante comigo, né? Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de que obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes. Então ele está firme nessa graça agora. Gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Essa passagem contém muitos ensinos, né? Mas, pensando na mensagem de hoje, o homem prudente, ele é comparado justamente àquele que foi verdadeiramente justificado por Deus. Ele tem uma fé, ele obteve essa paz de quem está firme, mesmo em meio às tribulações. Ele pode experimentar essa paz em toda a circunstância, em qualquer situação. Paulo relata a experiência que ele tem, né? De novo, Paulo, como exemplo, ele fala daquilo que ele experimentou na sua vida. Ele tinha a capacidade de confiar, de estar na rocha de maneira para além dessa vida. Não existe uma tribulação que pudesse abalá-lo de maneira nenhuma. Nem mesmo, né? O que a gente vai ver, nem mesmo o fim da sua vida. Lá, né? Aqui essa passagem está em Filipenses, eu vou ler, a gente vai desenvolver um pouquinho, né? Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, a prisão, os açoites, tudo mais, né? Antes têm contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. Alguns, efetivamente, programam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo,
me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Então, o contexto dessa carta, né? Paulo está preso. Ele está sendo julgado pelo tribunal mais injusto da história da humanidade. Mas a sua segurança está em Cristo. Paulo sabia que até mesmo a morte não tinha capacidade de abalar esse fundamento que ele tinha construído na rocha. Não havia uma tribulação nessa vida que o impedia de anunciar o evangelho, de estar em comunhão com seu Salvador. Nada, literalmente nada mais importava. Paulo, ainda assim, né, olhando, né, na mesma carta, ele ainda assim tinha uma avaliação sóbria, ele ainda avaliava a si mesmo. Ainda assim, Paulo, quando ele avalia a si mesmo, né, ele produz esse tipo de critério, né? Ele coloca critérios bíblicos, critérios de acordo com, centrado em Cristo. Ele não chega num ponto e diz, nossa, está tudo certo, né? Olha o que ele fala de si mesmo. Não que eu tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo não olhava para a circunstância, ele não olhava, né? Ele não tinha uma avaliação que o deixava tranquilo e falava, se virem aí, está tudo certo comigo, eu estou bem com Deus, né? Ele tinha uma avaliação de que ele ainda precisava avançar, ele se esforçava ainda para estar em Cristo. Ele reconhecia o valor de estar em Cristo. Talvez seja um contrassenso, né? Propor uma aplicação para um cristão maduro, mas da mesma forma, quando a gente olha para os outros exemplos, como alguém, uma característica a ser evitada, eu quero que a gente pense no cristão maduro, né? Como algo que a gente deve buscar, como algo que a gente deve se comportar, né? O ponto é, cada um de nós deve avaliar a sua vida para se comparar com cada tipo de pessoa apresentado nessa mensagem, para evitar ser ou se comportar como um homem sensato, ou como um cristão na aparência. Agora, o homem prudente, ele é um espelho nessa passagem, no qual devemos olhar para buscarmos ser como ele, e, assim como ele, estarmos firmes na rocha. Então, o quarto homem, né, o quarto ponto que eu quero pensar, é algo que eu até pensei em talvez não trazer aqui, né, a gente chama de cristão carnal. Ele é algo que a gente vai pensar por aplicação. Ele não é alguém que está de fato nessa passagem, está exatamente na questão dos dois fundamentos, né, no ensino dos dois fundamentos, mas eu creio que por aplicação é algo que nós devemos usar para avaliar a nós mesmos, ok? No Evangelho de Lucas, logo no contexto anterior do ensino dos dois fundamentos, tem uma passagem que é conhecida como a árvore e seus frutos. E ela diz assim, não há árvore boa que dê mau fruto, tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem abrolhos, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. O mal, do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Da mesma forma, né, quando a gente estudou com o pastor Pierre, né, lá em João 15, sobre o fruto visível de alguém que verdadeiramente foi transformado por Jesus. Essa passagem também fala sobre isso. O ponto que eu quero destacar é, se eu me considero um cristão, se eu estou, né, se eu me considero de fato alguém que foi salvo, mas por algum motivo, de alguma forma, por algum tempo, eu estou passando por um período que não tenho dado fruto visível, um fruto coerente com essa condição, ou aquilo que eu afirmo ser,
Eu preciso avaliar a minha vida e ver se de fato eu sou um cristão, se eu de fato estou nessa categoria, ou se eu não sou um cristão apenas na aparência. Esse é o ponto. Eu preciso perguntar se eu de fato me arrependi, se sinceramente eu cheguei a Cristo através da fé. Se eu sou um cristão que tem agido como homem insensato, que construiu sobre areia, como quem ouve a palavra de Deus e não a pratica, ainda que a minha salvação esteja garantida pelo sacrifício de Jesus, eu preciso avaliar o valor que a comunhão com Deus tem na minha vida. Eu preciso avaliar se as coisas desse mundo têm sido mais atrativas do que as coisas eternas. Se eu estou preocupado mais em ganhar coisas nesse mundo, como o galardão. Eu preciso avaliar do que está cheio o meu coração. Eu creio que Paulo fala sobre isso nessa passagem de 1 Coríntios. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei fundamento. Ele está falando sobre construção aqui também nessa ilustração. Como um prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo. Eu não pus uma imagem aqui pelo tempo, mas eu pensei, né? Quando a gente olha a fundação de uma casa, né, que a pessoa cava e coloca um alicerce e edifica as paredes. Hoje, eu tenho engenheiro aqui que eu estou com medo de falar bobagem, né? Mas hoje existe a possibilidade de você fazer algo para remediar, né, e tentar salvar. Mas mexer na estrutura é algo muito complicado, para não dizer impossível. Ok? Se alguém depois quiser corrigir. Mas o fato é, Paulo está dizendo, o fundamento é Cristo. Isso não vai mudar. Ele é a base. Agora, o que ele está chamando a gente, a nossa atenção para a gente se avaliar, né? Se alguém que edifica sobre o fundamento. Então, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Esse texto ele fala sobre uma realidade também. Sendo cristão na fé, né? Ele está comparando agora dois cristãos. Um que edifica com ouro, com algo precioso, e outro com palha. Né? Todos nós, um dia, estaremos diante do Senhor. Estaremos diante desse dia no seu juízo, para recebermos galardão ou não. Talvez você não vai, se preocupar aonde vou construir a sua casa. Se você está na areia ou está na rocha, mas na rocha você vai ser avaliado se aquilo que você construiu vai permanecer. Se o seu galardão vai trazer glória para Deus. E ele vai ser premiado como alguém que agradou o seu Senhor, como alguém que foi fiel. Paulo também chama a atenção da responsabilidade, de edificar esse fundamento, de produzir uma obra que permanece para a eternidade. É algo que é visível aos demais. As outras pessoas podem ser edificadas. Elas podem ser o quê? Apresentadas a Deus olhando a sua vida, olhando aquilo que você edifica. Pensando, estou no tempo. Pensando em algumas aplicações. Talvez você reconheça que está em Cristo, firme na rocha, e pode descansar na salvação, que só Ele pode oferecer. Mas você deve avaliar se você tem produzido fruto visível. Se aquilo que você está produzindo, que você está edificando, tem ajudado pessoas a estar mais próximas de Deus ou não. Então, perguntas, Qual é o tipo de fruto que você está produzindo? Quando você abre a sua boca e expõe o que está no seu coração, as suas palavras costumam edificar? A sua vida produz testemunho de quem reconhece, a sua vida produz testemunho que recomenda, que motivam outros a buscarem a ser cristãos, a ser como você, a serem mais parecidos com Jesus?
Amém? Vamos orar, Senhor, amados. Senhor Deus, quero agradecer, ó Pai, pela Tua palavra. Quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é bom. Te peço, Senhor, que você use aquilo que foi dito para que a gente possa se avaliar, que a gente possa ter uma visão correta sobre nós mesmos à luz da Tua palavra, Senhor. Não do mundo, não daquilo que eu penso, não daquilo que eu desejo, mas que eu possa, de fato, me arrepender daquilo que seja necessário. O Senhor sabe que eu preciso. E que cada um aqui possa também crescer, estar mais próximo do Senhor. E se alguém aqui não te conhece, ó Pai, que o Senhor se mostre a Ele, que o Senhor nos use como igreja também para alcançar aqueles que estão na areia, Senhor. Nesse absurdo de confiar a eternidade aquilo que não é o Senhor. Nos ajude, nos edifique, que o seu nome seja glorificado e engrandecido em tudo. Por isso que eu olho o nome de Jesus. Amém, Senhor.